Olá pessoal, eu sou Marco Aurélio, sou médico hematologista aqui do Hospital das Clínicas. Atualmente eu sou assistente da enfermaria de oncohematologia do ICESP e também médico hematologista do AME Mais Digital, do PDI, ali do Instituto Perdizes. Então agradeço muito o convite de falar de anticoagulação para vocês, né? O Arthur, né, o meu colega de preceptoria, ele acabou me chamando para dar essa aula. Eu acho que dos temas de hematologia, eu acho que depois de anemias, né, anticoagulação, eu acho que é o tema que mais perpassa ali a vida do médico internista, né, do clínico. Então, com muito prazer, eu vou tentar abordar aqui as principais indicações de anticoagulação, quais são os principais anticoagulantes, as contraindicações, as indicações e alguns cenários de mais dificuldade na nossa prática, né? Então, é óbvio, né, gente, para a gente começar a falar de anticoagulação, a gente precisa lembrar disso aqui que é o terror de muita gente, né, que é a cascata da coagulação. Então, aqui falando da coagulação secundária, né? Por quê? Porque quando a gente está pensando em anticoagulação, vamos lembrar que AS e clopidogrel, eles vão ter muito mais papel ali na hemostasia primária, e Marevan, heparina, os DOACs vão estar muito mais presentes aqui, tá? Na parte da hemostasia secundária. Então é por isso que eu só vou falar de hemostasia secundária aqui para vocês. Então vamos lembrar, a primeira coisa que vai acontecer a partir do momento que a gente tem uma lesão tecidual, né, de qualquer tecido que seja, é a liberação desse fator, né, do tal do fator tecidual. E o que o fator tecidual vai fazer? Ele vai então ativar o fator 7, né? O fator 7, então ele passa a ser ativado e então ele vai então continuar para a ativação do fator 10. Só que em paralelo, não se esqueçam que a gente vai ter uma outra via, que é uma via um pouco mais complexa do que essa, que é a que a gente chama de via intrínseca da coagulação, que indiretamente o fator tecidual vai acabar ativando também, tá? Lá no final da aula eu vou explicar como o fator tecidual ele chega ali no fator 12, mas vamos tentar entender assim, diretamente o fator tecidual nesse primeiro momento ele vai ativar o fator 7 e ele acaba indiretamente também ativando o fator 12, que paralelamente também pode ser ativado ali pelas proteínas da via de contato, né? A calicreína e a pré-calicreína. O que vai acontecer então? O 12 ativado agora vai então ativar o fator 11 e o 11 ativado vai então ativar o fator 9, tá? E lembra sempre disso, tá? Os dois fatores ali, as duas vias, melhor dizendo, elas podem ser vistas por testes de coagulação simples que a gente tem, né? Então lembra do tempo de protrombina, né? Que é o que a gente chama de TP. O TP ele vai ver basicamente ali o fator 7 e o fator tecidual e a gente vai ter o TTPA vendo essa via intrínseca, né? O 12, o 11, o 9 e o cofator 8, tá? Então toda vez que eu falar essa palavra cofator, o que eu estou querendo dizer é que esse cofator é um potencializador da ativação do fator anterior a ele. Então eu vou falar assim, cofator 8. O que o cofator 8 faz? Ele potencializa a ativação do 9. O que o cofator 5 faz? Ele potencializa a ativação do fator 10, tá? Mas basicamente então 12, 11, 9 e cofator 8 são vistos então pelo TTPA. Tem um jeito legal da gente lembrar da via comum agora, é que assim, né? De um lado tem o 7, do outro lado tem o 9, ambos vão ativar então o X da questão, né? Então o fator 10, que é a via comum, ele passa a ser então ativado juntamente com o cofator 5, que então vai transformar a protrombina em trombina, e então vai transformar o fibrinogênio em fibrina. Só que não se esqueçam, né? Muita gente esquece que a gente tem esse outro carinha aqui, né? O fator 13, que ele vai pegar essa fibrina e vai estabilizar essa rede de fibrina, formando então o trombo mais firme, tá? Lembrando, tá? O fator 13, ele acaba não sendo visto por nenhum teste de coagulação específico, né? TP e TTPA não têm a capacidade de ver o 13, embora TP e TTPA eles consigam ver um pouquinho da via comum. 10, 5 e principalmente o fator 2, ele acaba sendo visto muito pelo TTPA. E isso vai voltar a fazer sentido quando a gente for conversar um pouquinho sobre a ação das heparinas também, especialmente da heparina não fracionada. Lembrando que a gente tem esse outro teste que é muito pouco utilizado também, né, que é o TT, né, o tempo de trombina, e o tempo de trombina, ele vê o 2, ele vê o 1, né, ele vê o fibrinogênio, mas ele é muito mais ali um teste que utiliza muito mais a ativação do fibrinogênio em fibrina do que um teste útil para ver os outros fatores da coagulação em si, tá? Para a gente também entender isso aqui, né, toda a cascata da trombose, coisas nesse sentido, a gente precisa lembrar que essa é a via de formação de trombos, mas a gente sempre tem um equilíbrio no nosso corpo, né, que são as proteínas anticoagulantes, tá? Então, lembra sempre disso, o desbalanço da força coagulante com as proteínas anticoagulantes que vai então culminar então com as ações de trombose e com as ações então de sangramento. E quais são as proteínas anticoagulantes? A gente vai ter a proteína C e a proteína S, né? Eu decorei assim, né? A proteína C, ela cliva o fator 8 e ela cliva o fator 5,
5, então, obviamente, se ela está clivando esses cofatores da coagulação, ela é uma proteína que é anticoagulante. A proteína a proteína S, desculpa, eu decorei assim, né, ela é um super, né, ela potencializa a ação da proteína C, então, indiretamente, ela também é uma proteína anticoagulante. E a gente também tem a antitrombina, né, então, como o próprio nome diz, a antitrombina 3, ela vai, então, inibir a trombina, né, o fator 2. Agora, revisada, então, a cascata da coagulação, vamos, então, partir para os anticoagulantes. Então, primeiro, vamos falar dos anticoagulantes parenterais. Eu não vou falar de Fonda Parinux aqui, né? Então, o Fonda era um parenteral contra o fator 10, mas ele está sendo descontinuado atualmente, então vou deixar ele quieto, vou falar um pouco mais das heparinas inicialmente. Então, lembrando, heparina, a gente vai ter a heparina não fracionada e a gente vai ter a enoxaparina, tá? Como que a tal da heparina não fracionada age? Então, gente, é um mecanismo super complexo, mas basicamente é uma tríade de ação. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco da antitrombina, né? A antitrombina 3, que vai então inibir principalmente o fator 2, não é isso? Então, o que é a principal ação da heparina não fracionada? Ela forma isso que a gente chama de complexo ternário. Então, como está sendo mostrado aí nesse esquema, né? Principalmente ali na fotinha de baixo, o que acontece? A heparina não fracionada é uma proteína gigantesca, que na pontinha dela tem uma sequência de proteínas, né? De carboidratos, melhor dizendo, que é o que a gente chama de sequência pentasacáride. O que a heparina vai fazer? Ela vai pegar a antitrombina 3, ela vai se enrolar em volta da antitrombina e vai potencializar essa ação da antitrombina contra o fator 2 e contra o fator 10, tá? Ela vai fazer então com que esse fator, né, a antitrombina 3, ela passe a ser mais potente. Então isso é o que a gente chama de complexo ternário, tá? O complexo ternário, ele vai então inibir o fator 10 e o fator 2, mas acaba também inibindo outros fatores da coagulação, como o fator 9 e como o fator 12 também. Paralelamente a isso, conforme a gente vai usando doses cada vez maiores de heparina não fracionada, e não, então, principalmente as doses de anticoagulação propriamente dita, a heparina não fracionada ela vai ativar isso que a gente chama de cofator 2 da heparina, que é basicamente o inibidor direto ali do fator 2, e ela também tem uma ação direta inibindo o fator 10, tá? Independente da antitrombina 3 aqui, tá? Então, isso é muito interessante, né? Às vezes a gente se pergunta assim, pô, por que só a heparina não fracionada, ela acaba alterando o TTPA e a enoxaparina não altera, né? Porque a heparina não fracionada, ela vai ter muito mais ação ali no 10, ao passo que a enoxaparina, ela vai ter muito mais ação ali no fator 2, tá? Então, sempre lembrem disso. Eu só vou alterar tempo de coagulação, principalmente com a tal da heparina não fracionada. Eu deixei doses aqui, então lembrando que geralmente o que se utiliza são essas doses endovenosas que estão mostradas aqui, lembrando que isso varia muito de protocolo para protocolo, de hospital para hospital, mas eu só queria fazer um comentário que às vezes deixa um pouco de dúvida, né? Lembrando que a heparina não fracionada é em bomba de difusão contínua. A gente tem essas outras maneiras de se anticoagular através de heparina fracionada subcutânea, evitando então a bomba de fusão contínua nesses pacientes. Lembrem sempre disso, esses pacientes, né, esse cenário de anticoagulação, ele não foi muito bem estudado para todos os contextos de trombose, tá? Então, por exemplo, os estudos, né, principalmente ali do grupo canadense, que viram que isso é utilizável, eles, por exemplo, eles não tinham pacientes com TEP, né? Na verdade até tinham, mas não eram grandes representativos da amostra. Esses pacientes aqui que usaram essa dose eram pacientes que tinham trombose de baixo risco, esses pacientes não eram pacientes com sobrepeso, então assim, tomem muito cuidado de usar essa dose de heparina não fracionada subcutânea, tá? A gente só faz isso em cenários de exceção da exceção. Por exemplo, um paciente que tem contraindicação a usar enoxaparina e é um paciente dialítico, né, por exemplo, então, e ele tem uma dificuldade de ficar vindo ao hospital, ele tem uma indicação inequívoca de heparina, então pode ser que a gente pode tentar fazer isso, mas saibam que não, via de regra, é bomba de infusão contínua que a gente vai fazer nesses pacientes aqui. Uma coisa que é muito legal, né, muito interessante, principalmente ali quando a gente está falando dos pacientes que estão em UTI, que estão ali usando a heparina fracionada e o tal do TTPA não chega na faixa, tá? Existe a resistência à heparina, tá? Sim, pessoal, existe. Então, geralmente, quando eu estou usando uma dose adequada de heparina fracionada para o meu paciente, e geralmente essa dose ela está passando de valores muito absurdos, por exemplo, 35 mil unidades por dia, ou meu paciente está com mais do que 30 unidades quilo-hora, eu posso pensar que meu paciente tem algum grau de resistência à heparina. E isso é genético? Obviamente não é genético, tá? Então eu não fiquei frisando aquelas coisas de proteínas anticoagulantes à toa, né, gente? Então lembra que diversos cenários da nossa prática clínica, principalmente ali em pacientes que estão mais graves, né? Então, por exemplo, pacientes que têm alguma doença hepática, sobretudo em graus agudos, né? Meu paciente que está séptico, meu paciente que está em coagulação intravascular
intravascular disseminada, o que vai acontecer? A antitrombina 3, que é justamente onde a heparina vai formar o tal do complexo ternário, ela não vai agir, ela não vai estar lá, né? Porque a antitrombina 3, ela vai ser diminuída a sua produção nesses cenários de inflamação maior, tá? Então sempre lembrem disso, se por acaso eu tô anticoagulando meu paciente, mas meu paciente está muito grave e o TTPA dele não está subindo, pode ser que ele tenha uma deficiência adquirida de antitrombina 3. Obviamente existem cenários muito mais raros, por exemplo, o paciente que tem deficiência de antitrombina 3 congênita, isso é uma trombofilia hereditária que eu não vou chegar a conversar muito com vocês aqui. Outros cenários, por exemplo, meu paciente tem muito fator 8 ou tem muito fibrinogênio, né? Então, lembra que o TTPA, ele acaba vendo os cofatores, né? Ele acaba vendo o cofator 8, então se o meu paciente tem muito fator 8, o TTPA dele vai acabar diminuindo, então vai falsamente dar a impressão que você não está anticoagulando esse paciente. Eu vou mostrar para vocês um jeito da gente bypassar isso daqui a pouco, tá? Geralmente, pessoal, nesse cenário que a gente orienta a fazer, esses pacientes que têm grande dificuldade de chegar na dose-alvo, a gente fala para corrigir a causa base disso, tá? Existem outras maneiras, por exemplo, usar anticoagulantes alternativos, que muitos deles não estão disponíveis aqui no país, e em cenários muito, muito raros, né, de tragédia principalmente, a gente pode aventar fazer a suplementação de antitrombina por meio de plasma fresco congelado, tá? Mas é somente quando a gente já tem a confirmação desse diagnóstico, tá? Então eu deixo aqui uma recomendação, que se caso vocês queiram estudar mais sobre esse cenário, que é muito interessante, muito legal. Esse é um artigo do New England que fala sobre a resistência à heparina, tá? Em contrapartida, a gente vai ter a enoxaparina, tá? Então, a enoxa, gente, ela é um derivado da heparina não fracionada, né? Então, são sequências enzimáticas que são aplicadas nessa proteína que formam, então, heparinas de baixo peso, né? A enoxaparina nada mais é do que um conjunto de heparinas de baixo peso. A enoxaparina, gente, ela tem muito menos ação contra a trombina, que nem eu falei para vocês, e a ação dela é muito mais direcionada contra o fator 10, tá? E por conta dela ser menor, isso é também muito legal, né? Por conta dela ser menor, ela interage muito menos com células, com macrófagos, com plaquetas e com outras proteínas plasmáticas, e a gente entende que é por conta dessa interação menor que a enoxaparina tem menos incidência de HIT, por exemplo, né? Da tal da trombocitopenia induzida pelas heparinas, que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? As doses são essas, lembrando que a enoxaparina é por subcutânea, que a gente faz, 1 mg quilo de 12 em 12 horas, e às vezes chega-se uma dúvida, né? Eu posso usar essa dose em pacientes muito obesos? Gente, os estudos que comprovaram o benefício da enoxaparina, né, que aprovaram a enoxaparina, eles foram excluídos, principalmente pacientes que tinham mais do que 144 quilos, tá? Então a gente sabe que usar enoxaparina nesses pacientes não é contraindicado, tá? E aparentemente não há aumento do risco. Só que várias meta-análises dizem que seria interessante quando você está pegando esses extremos de peso, então principalmente IMC acima de 50 ou pacientes que têm ali o peso acima de 140 quilos, seria interessante ao invés de você fazer o tal do 1 mg quilo de 12 em 12 horas, você fazer 0,8 mg quilo de 12 em 12 horas, tá? Isso pode ser uma alternativa ou até mesmo reduzir, por exemplo, para 1 mg quilo somente uma aplicação a cada 24 horas, tá? Mas novamente aqui é um cenário mais nebuloso, poucos estudos em relação a isso, então digo para vocês que sim, não há problema você usar em sobrepeso, mas sim você tem que tomar um pouco de cuidado, porque aparentemente esses pacientes têm um risco de terem sangramentos. Quando a gente está falando de heparina, né, a gente lembra sempre de efeitos colaterais, tá? Principalmente naqueles pacientes que estão usando doses muito altas de heparina. Quais são os efeitos colaterais mais importantes que vão acontecer nesses pacientes que estão usando heparinas? Osteoporose, não se esqueçam disso. As heparinas, ela tem uma reação cruzada contra a interleucina 11 e isso potencialmente aumenta a ativação de osteoclastos, sobretudo naqueles pacientes que usam heparinas acima de um mês, tanto heparina não fracionada quanto enoxaparina. Elas podem potencialmente aumentar TGO e TGP, então elas podem fazer transaminites, meu paciente pode ter hipercalemia, meu paciente pode ter hipersensibilidade e alopécia, tá? Isso é mais tranquilo. O problema das heparinas é esse, tá? A tal da HIT, na trombocitopenia induzida pelas heparinas. Então, sempre lembrem disso, né, gente? HIT não é para qualquer um, tá? A HIT, ela precisa que o meu paciente tenha alguma inflamação de base para ele ter HIT. Não é que o meu paciente usou heparina e ele começou a ter plaqueta mais baixa que ele está em HIT. A HIT, a fisiopatologia dela, parte de um paciente mais inflamado, que tem ali uma proliferação bacteriana ou que tem algum estado inflamatório que está produzindo um aumento de proteínas que vão então aumentar a interação com as heparinas, que então vão levar a trombocitopenia induzida pelas heparinas. Então, o que acontece na tal da HIT, né, gente? Então, lembra, as heparinas,
tanto a heparina não fracionada quanto a enoxaparina, elas são polyanions, tá? E dentro das plaquetas, a gente tem fatores plaquetários. Existem N fatores plaquetários, que não vem ao caso aqui, mas especialmente nesse cenário existe um fator que a gente chama de fator plaquetário 4, o PF4. E chuta, o PF4 é um polycation, tá? Então, quando a gente pega um paciente que está usando heparina, que é um polyanion, e junta com o PF4, né, que é um polycation, o que vai acontecer? Vai acontecer uma ligação eletrostática aqui, e isso vai fazer, então, a formação de um imunocomplexo, PF4, heparina. E a formação dessa proteína, nesse imunocomplexo, vai sensibilizar o sistema imune do meu paciente, então, muito por isso também que é necessário meu paciente ter algum grau de hiperativação imune aqui, e ele vai então começar a produzir anticorpos, que via de regra são IgG, anti-PF4, heparina. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aonde que está o PF4? Tá na plaqueta, tá? Então, a formação desse anticorpo vai, então, diretamente contra as plaquetas e opsoniza as plaquetas. Só que, paralelamente, quando ele opsoniza a plaqueta, e isso vai, então, levar a uma diminuição da plaqueta ali por degradação, principalmente nos macrófagos do baço, ele acaba ativando as plaquetas. Então, você tem esse estado que é paradoxal, né? Um paciente que tem uma plaquetopenia, que geralmente ali acontece entre 5 a 10 dias após a exposição a heparinas, sobretudo com heparina não fracionada, em detrimento da heparina de baixo peso molecular. Meu paciente tem uma queda plaquetária muito abrupta, geralmente acima de 50%, respeitando esse nadir de 20 mil plaquetas, só que paradoxalmente, embora a plaqueta caia muito, meu paciente ele tem o quê? Ele tem muita trombose, tá? Então toda vez que você vira um paciente na UTI, principalmente, ou gestante, ou paciente politraumatizado, ou num pós-operatório, sempre lembrem desses cenários, principalmente quando meu paciente abre uma trombose junto com uma plaquetopenia. Existem algumas situações de exceção, que a HIT ela pode acontecer de maneira mais aguda, sobretudo naqueles pacientes ali que tem uma exposição mais recente à heparina, né? Então, por exemplo, meu paciente teve uma exposição a heparina nos últimos 30 dias, por algum motivo ficou sem heparina, voltou a ser exposto à heparina, ele pode ter uma HIT aguda, né, de início agudo, que a gente chama, tá? Mas embora isso seja muito mais raro, sempre lembrem que eu preciso ter um anticorpo ser formado para então você ter a tal da HIT. É interessante, né? Metade dos pacientes que têm HIT vão trombosar, e se você não começar a anticoagulação desse paciente, metade dos outros vão trombosar nos próximos 30 dias. Então é por isso que a gente sempre inicia a anticoagulação em dose plena para esses pacientes, mesmo esses pacientes não tendo trombose ainda, tá? Então a conduta hoje das HITs é suspender as heparinas, óbvio, e entrar com um DOAC. No passado se usava fondaparinux, que nem eu falei para vocês, mas hoje o que a gente usa é rivaroxabana, principalmente, que é o que tem mais estudos. É interessante que a HIT ela tem alguns sinais clínicos, né? Então, por exemplo, essa é uma foto de um paciente nosso que teve então essa necrose subcutânea, né? Então, é óbvio, né? A gente tem mais exposição à heparina ali onde é aplicada, então meu paciente ele pode fazer essa necrose de microvasculatura, meu paciente ele pode ter reação anaflactoide, né? Então, vocês estão vendo essas placas de urticárias ali do lado do umbigo do paciente, então são várias indicações, porque também pode ter algum componente alérgico envolvido. Tá? Não se esqueçam que para a gente diagnosticar, confirmar o diagnóstico de HIT, a gente precisa de um anticorpo, né, que é a confirmação do anti-PF4 heparina, que a gente chama, só que isso demora para sair, né? Então, o que a gente faz na HIT é muito parecido com o que a gente faz na PTT, né? A gente aplica um score, tá? E se esse score for positivo, geralmente acima de 4 pontos, né? A partir de 4 pontos, que é o score dos 4 T's, a gente trata como se fosse HIT. Então, suspende a heparina, começa a DOAC, e daí você pede a pesquisa, e se vier positivo, realmente o diagnóstico está confirmado. Uma coisa que é interessante, né, que eu já tinha pincelado um pouquinho com vocês agora há pouco, é a questão dos possíveis alternativos, né? Os possíveis desencadeantes de falseamento de TTPA. Então, que nem eu disse para vocês, pessoal, existem alguns cenários na prática, por exemplo, que a gente mais vê, né, principalmente no paciente de UTI, que meu paciente, por exemplo, ele aumenta muito o fator 8 ou ele aumenta muito o fibrinogênio, tá? Então, tô dando exemplo, né, o meu paciente crítico. E quando você tem isso, você concorda que o seu TTPA, já que o TTPA está vendo ali o 8 e ele vê um pouquinho do fibrinogênio, você concorda que o seu TTPA ele vai tender a ficar menor, tá? E você vai perder, então, a ação correta da heparina, porque lembra que a heparina, gente, o que ela faz é uma ação contra o 10 e contra o 2, não é isso? Então você entende que você fica um pouco falseado nesses cenários de extrema inflamação, e imagina só você ter que anticoagular um paciente nesse cenário, tá? E daí que surgiu, né, esse cenário, né, esse exame, que é melhor dizendo, né,
que é o que a gente chama de anti-10A, tá? Então, gente, o anti-10A, ele é muito aplicado nesse cenário que você tem proteínas plasmáticas, principalmente, que estão impactando ali, principalmente, a alienação do seu TTPA. Ele acaba falseando e você fica cego se você está anticoagulando seu paciente ou não. Então, quais são esses cenários? Eu já falei bastante desse cenário de sepse, a gente viu muito isso no COVID também, né? Aqueles pacientes que entravam em ECMO, que eu tinha que anticoagular esse paciente e o TTPA do meu paciente não subia, tá? Muito provavelmente por conta do aumento do fator 8. A SAF, principalmente a SAF catastrófica, é um cenário que a gente acaba sendo um pouco falseado ali, principalmente no TTPA, então a gente usa o anti-10A para deixar esses pacientes mais na nossa mão. Os meus pacientes que estão ali, por exemplo, num dispositivo de assistência ventricular permanente, né, ou meu paciente que está em ECMO, por conta de tensão de cisalhamento, esses pacientes acabam diminuindo a antitrombina 3, acabam diminuindo o fibrinogênio, e seu TTPA ele fica falseado tanto para cima quanto para baixo, e existem, obviamente, alguns cenários, né, que são muito difíceis a gente pegar na prática, mas, por exemplo, pacientes que têm deficiência de fator 12, tá? A deficiência do fator 12, gente, ela geralmente não causa nenhum tipo de sangramento no seu paciente, tá? Mas esse paciente, ele tem um TTPA basalmente alterado, tá? Imagina só se esse paciente trombosar. E aí, como que eu vou fazer, né? Então, aí que a gente usa o tal do anti-10A. Lembra que existe o anti-10A para enoxaparina e existe o anti-10A para heparina não fracionada, tá? Gente, não se esqueçam disso. O anti-10A, a gente gosta de usar muito mais ele pela heparina não fracionada do que pela enoxaparina. Eu já expliquei para vocês o motivo, tá? Porque a gente seguia pelo TTPA para guiar, então, a anticoagulação na heparina não fracionada, tá? Então, saibam disso. Os estudos maiores, eles são para anticoagulação nos pacientes que estão usando heparina não fracionada em bomba. E tá aí, né, os alvos que a gente quer. Geralmente o que a gente quer é que esse anti-10A esteja entre 0,3 a 0,7, embora que se meu paciente está ali num dispositivo de assistência ventricular, esse alvo ele varia um pouco se meu paciente tem trombose ou se não tem, tá? Então eu tô sendo bem enfático com isso. Lembre, heparina não fracionada e anti-10A para profilaxia não é bem estudado, e anti-10A para enoxaparina também é pouco estudado, tá? Várias meta-análises mostram que você guiar sua anticoagulação de enoxaparina através do anti-10A não é interessante. Muitas vezes você motiva alteração de dose nesses pacientes sem alterar desfecho e potencialmente aumentando o sangramento. Então, lembre disso, anti-10A principalmente para quem está usando heparina não fracionada. A gente tem uma outra questão também, em que momento que eu vou dosar esse anti-10A, né? Lembra, gente, não é qualquer hora. O anti-10A, quando eu estou usando heparina não fracionada, você pode começar logo após o início da infusão, e você monitoriza ele a cada 4 a 6 horas, e você vai guiando por esses alvos que eu te falei. E para enoxaparina, se você resolver usar a enoxaparina, geralmente de 3 a 5 meias-vidas, né, que daí meu paciente atinge esse steady state, que a gente chama, né, o SS, e daí você começa a dosar 4 horas após a aplicação da dose, tá? Então, para ficar bem certinho aí para vocês, quais são as principais indicações de usar anti-10A para enoxaparina, principalmente para pacientes que são muito obesos, para pacientes críticos, DRC e gestantes, e principalmente para heparina fracionada, quando meu paciente tá ali, é um paciente muito crítico, meu paciente tem SAF, meu paciente tem ECMO, ele tem alguma deficiência congênita, principalmente das proteínas da via de contato. Tá? Bom, falamos de anticoagulante parenteral, né? Agora vamos falar da tal da varfarina, né? Que ela também, principalmente aqui no nosso SUS, a gente acaba utilizando muito, né? Então, lembra, gente, o que a varfarina é? A gente acaba lembrando, é um antagonista da vitamina K, é um antagonista da vitamina K, mas vamos lembrar exatamente o que ela faz. Na verdade, o que a varfarina faz, ela inibe essa enzima que a gente chama de VCOR-C1, tá? E a inibição dessa enzima acaba diminuindo a regeneração da vitamina K, que é muito importante para a ativação dessa enzima que a gente chama de gama-carboxilase, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando você diminui a regeneração da vitamina K, essa gama-carboxilase ela acaba ficando menos ativa, e os cátions, né, na verdade, os fatores de coagulação que são dependentes dela, eles acabam diminuindo. E qual que é a função dessa gama-carboxilação, né? O que essa gama-carboxilação vai fazer é pegar os fatores vitamina K dependentes, né, que é o 2 mais 7 é igual a 9, 10 para você, né, 2, 7, 9, 10, e cationizar esses fatores. Então, vai carregar esses fatores de cargas positivas. Então, guarda essa informação. Agora, vamos para uma outra coisa, tá? Eu falei para vocês que eu não ia falar de hemostasia primária, mas é importante a gente falar também aqui, tá? Parte, né, da sinalização da hemostasia primária
para acontecer a formação da fibrina em cima da plaqueta é o quê? Quando a plaqueta acaba sendo ativada, né, gente, ela faz um processo que a gente chama de flip-flop plaquetário, né? Então, o que é esse flip-flop plaquetário? Nada mais é do que pegar a plaqueta, né, e as cargas negativas que ela tem dentro do citoplasma e extruir para fora. E a plaqueta, então, ela fica carregada de cargas negativas. Então, aquele trombo plaquetário, ele fica negativado e você tem, então, os cátions, né, os fatores de vitamina K dependentes, que, então, por conta de interação eletrostática, vão se depositar a fibrina exatamente ali. É assim que funciona. Então, se você não tem a gama-carboxilação, né, o que vai acontecer? Por conta do uso da varfarina, esses fatores 2, 7, 9 e 10 não vão ficar ativados, não vão ficar cationizados e não vai acontecer uma deposição ali de cátions junto com a plaqueta, então você tem uma situação de anticoagulação. É assim que funciona o racional dos fatores vitamina K dependentes. Lembra que quando eu estou começando a varfarina no meu paciente, a gente sempre orienta esse remédio a ser tomado em jejum, e daí a gente fala para o paciente aguardar pelo menos 40 minutos para se alimentar, né? Essa é a principal indicação, né? A maneira correta da absorção da sua vitamina K. E a gente também tem um conceito que às vezes é errado também, né? A gente fala assim, ah não, ó, você está começando a usar a varfarina, você não pode tomar nada, você não pode comer nada que tenha vitamina K. Gente, na verdade não é isso, né? O que não pode acontecer é o seu paciente ter uma dieta variável de vitamina K. Se seu paciente gosta de comer verde, enfim, verde escuro principalmente, né, brócolis, couve, esse tipo de coisa, que é muito rico em vitamina K, mas ele faz isso de maneira estável, não é uma contraindicação, tá? Então sempre orientem, não tenha mudanças abruptas de dieta que contêm esses alimentos. E se o senhor já come, continue já comendo, tá? Continue comendo esses alimentos para você não, então, alterar a dosagem de vitamina K que você tem. A dose é essa, geralmente a gente começa com um comprimido, né? Cerca de 5 miligramas por dia, então a gente vai começar a dosar o INR. Aqui é uma sugestão de dose, principalmente ali nos pacientes que a gente tem um pouco mais de risco de ter uma intoxicação por vitamina K, né? Por varfarina, perdão. É que se meu paciente, por exemplo, é um paciente mais idosinho, ele já tem um INR de base um pouco mais alterado, ele é frágil, ele é hepatopata, ele está numa situação de pós-operatório, geralmente a gente não tende a começar com a dose full de varfarina. A gente pode começar com meio comprimido e a gente vai tateando esse paciente um pouco mais na nossa mão. O que é muito importante ali, principalmente para vocês clínicos, né, que tem ali o paciente com 1000 comorbidades, tá? Não se esqueçam que diversas medicações que a gente usa, tá, continuamente, tá, e rotineiramente, elas implicam em alterações de INR, tanto para cima quanto para baixo. Eu acho que um dos principais representantes aí é a amiodarona, que a gente bem conhece, não se esqueça que a amiodarona ela tende a aumentar muito o seu INR, mas aqui vamos pensar, por exemplo, no meu paciente que está lá no hospital, por exemplo, e eu resolvi prescrever, por exemplo, uma levofloxacina para esse paciente. As quinolonas são dos remédios, dos antibióticos que mais alteram o INR, tá? Metronidazol, né? Por que antibiótico gosta muito de alterar o INR? Porque você depleta a fauna, né? A flora do intestino, né? A fauna não, né? A flora intestinal. Então a diminuição da flora intestinal, por conta de algumas bactérias que são muito importantes ali para a absorção da sua vitamina K, elas acabam sendo depletadas, você depleta a vitamina K do paciente, então ele tem uma intoxicação cumarínica, tá? Então não se esqueçam disso. Antifúngicos, fluconazol principalmente, uso de esteroides, allopurinol, hipolipemiantes, paracetamol e esse tipo de coisa. Ao contrário, a gente também tem remédios que diminuem o INR, por exemplo, carbamazepina, barbitúrico, tá? A gente vê muito isso na UTI, né? O meu paciente que está anticoagulando por algum motivo, não se tirou a varfarina, entrou ali com fenobarbital, o INR despenca para baixo. Anticoncepcionais orais, rifampicina, então não se esqueçam disso. Se seu paciente teve uma alteração abrupta de INR, sempre pergunte se entrou algum remédio novo na jogada prescrito por algum outro médico. E aqui eu deixei uma tabelinha do up-to-date para vocês checarem exatamente quais são as medicações mais envolvidas. E aqui eu também deixei, né, o nosso protocolo de manejo de anticoagulação, né, com os pacientes de varfarina no ambulatorial. Eu vou deixar aí para consulta, se vocês quiserem dar uma pausada aí no vídeo, tira um print, porque isso ajuda muito na nossa prática e é exatamente o que a gente faz. É uma receitinha de bolo aí para vocês. A gente falou de efeito colateral, né, de heparinas, né, da HIT, a gente falou muito das transaminites, alopécias. Vamos lembrar agora, a varfarina, ela tem efeito colateral além da intoxicação cumarínica? Sim, gente, não se esqueçam que a varfarina, ela é teratogênica, tá? Então a gente não usa varfarina em pacientes gestantes. Existe a tal da nefropatia induzida pela varfarina, embora seja muito rara, calcificação vascular e alguns relatos de embolização de colesterol. Mas o que eu quero que vocês sempre lembrem é dessa síndrome, né, que é o que a gente chama de
Wheesne, né? O que é o Wheesne? Wheesne é Warfarin Induced Skin Necrosis, né? Então, a necrose cutânea induzida pela warfarina. Então, por que isso aqui acontece, né, gente? Porque, olha só que coisa interessante, eu falei pra vocês, né, que existem os fatores vitamina K dependentes, né? O 2, o 7, o 9 e o 10, mas não se esqueça, se você lembrou disso, você está super certo, né? Então, a proteína S e a proteína C são proteínas que também são dependentes de vitamina K. Então, se você diminui a vitamina K desses pacientes, a proteína S e a proteína C são depletadas. E lembra que a proteína C e a proteína S são proteínas anticoagulantes que têm uma meia-vida menor que os fatores vitamina K dependentes. Então, é por isso que toda vez que a gente começa com warfarina no meu paciente, eu sempre começo com uma enoxaparina ou com uma heparina não fracionada paralelamente a esse paciente, porque ele está num risco protrombótico paradoxal envolvido na warfarina, principalmente nos 5 a 7 dias. E existe o extremo disso, que é o que a gente chama de Wheesne, tá? Quem que é o paciente que tem Wheesne, gente? O Wheesne é o paciente que, principalmente, ele já parte de um ponto que ele tem uma depressão de proteína C ou proteína S basal. Por exemplo, meu paciente tem uma trombofilia hereditária, que a gente chama de deficiência de proteína C ou deficiência de proteína S. Mas também existe deficiência de proteína C e S adquirida. Por exemplo, meu paciente hepatopata é um paciente que está sob risco de fazer o Wheesne. E uma coisa muito interessante da Wheesne, a gente não sabe explicar muito bem o porquê que isso aqui acaba acontecendo, né? Que esses pacientes, eles têm uma predileção para ter a necrose de microvasculatura em regiões que são muito ricas em gordura, tá? Então a gente vê muita necrose nesses pacientes em mama, tá? É um lugar muito clássico. Glúteos pode acontecer, a perna como um todo, né? Então, mas não tem muito uma coisa muito certa. Se por acaso você começou a usar warfarina e seu paciente abriu uma necrose abrupta, não se esqueçam desse diagnóstico. Obviamente, a conduta é retirar a warfarina e iniciar a anticoagulação, tá? E eu falei um pouquinho da intoxicação cumarínica, né? Eu já falei para vocês quais são as situações de risco, né? Principalmente os pacientes que estão usando algumas proteínas, alguns antibióticos, coisas nesse sentido. Mas também não se esqueçam, gente, que muito raramente existem pacientes que têm polimorfismos das enzimas que justamente a sua warfarina usa, tá? Principalmente polimorfismos no VCOR. E embora isso pareça que seja uma coisa muito rara, gente, não é, tá? A presença de polimorfismo de VCOR, ela é presente muito na nossa população. Só que como a gente não tem como dosar isso, né, na população, muitos pacientes ficam com diagnóstico incerto em relação a isso. Mas sim, se por acaso você começou a usar warfarina para o seu paciente e ele tem ali um INR que é abrupto, né, ele sobe muito o INR muito rápido, ou ao contrário, você está usando doses cada vez maiores de warfarina, né, então 4 comprimidos por dia, 5 comprimidos por dia, pense que esse paciente pode ter um polimorfismo e troque um anticoagulante, tá? Embora esse exame seja pouquíssimo aplicável na prática. Bom, falamos de heparinas, né? Falamos de warfarina. Agora vamos falar desses queridinhos aí, né? Que muita gente fala, né? Que são os DOACs. E pessoal, eu acho que é muito interessante a gente falar de DOAC, porque a gente tem agora no SUS, né? Principalmente a rivaroxabana que tá chegando aí. E vai que, né? Vai que a gente tem os outros DOACs chegando aí pra gente também, pra gente utilizar. Então eu resolvi montar uma tabelinha, tá? Com as maiores indicações, contraindicações, ajustes de doses, de como que eu vou, então, utilizar esses DOACs, tá? Então, lembrando, olha, quando eu tô falando DOACs, é uma sigla para anticoagulação oral de ação direta, tá? Esses DOACs, né, esses são separados em 4 grandes medicações aí, que são as principais. A gente vai ter a rivaroxabana, a gente vai ter a apixabana e a gente vai ter a edoxabana, tá? Que são respectivamente chamados de xarelto, eliquis e lixiana, tá? Esses 3 aí, eles são anticoagulantes orais contra o fator 10 ativado. Mas a gente também tem a dabigatrana, e eu não sei se vocês sabiam, a dabigatrana foi o primeiro DOAC, né? Foi o primeiro DOAC estudado, ele tem esse nome, não é à toa, né? Bi de 2, né? TR de trombina, então ele é um inibidor da trombina que a gente conhece como Pradaxa, né? Embora o Pradaxa tenha o xizinho ali no nome, ele não tem ação contra o 10. Ao contrário da rivaroxa, apixa e edoxa, que tem o XA no nome, que são todos inibidores do fator 10. Uma dúvida que é muito interessante a gente sempre lembrar, né, é que os inibidores, né, a gente tem como, sim, dosar se eles estão fazendo efeito, tá? Só que qual que é a questão? Para a gente dosar a ação da rivaroxa, da apixa e da edoxabana, a gente precisa ter um anti-10A já calibrado para esses anticoagulantes, tá? E isso é muito pouco aplicável na prática, é muito caro de se fazer, cada hospital tem o dele, então vamos aprender assim, existe monitorização, só que isso não é aplicável na nossa prática clínica. Ao contrário da dabigatrana, né? A dabigatrana, ela tem um benefício que a gente consegue medir a ação dela indiretamente pela inibição do 2, né? Então a gente consegue ver se ela está fazendo efeito a partir do tempo de trombina. É esperado que os pacientes que usam dabigatrana para Daxa, eles tenham alteração nesse tempo.
Quais são comentários muito importantes aí pra gente saber antes da gente falar de contraindicações e coisas nesse sentido, gente? Os DOACs, tá? Tanto faz Rivaroxa, Apixa, Iedoxa e Dabigatrana, isso muito derivado ali de estudos relacionados à trombose associada ao câncer, eles estão implicados sim em maior risco de sangramento, tá? Mas é para todo mundo? Não. Esses DOACs eles estão implicados em maior risco de sangramento para pacientes que têm algum tipo de lesão estrutural no intestino, tá? Então foram vários e vários estudos que mostraram já isso, eu vou falar deles daqui a pouco, mas sempre lembrem disso. Quando o meu paciente tem algum tipo de lesão luminal, alguma alteração estrutural importante, tá? Por exemplo, uma úlcera, um câncer, geralmente os DOACs luminais ali, né, essas lesões luminais, os DOACs eles acabam sendo contraindicados, embora para vocês saberem, a apixabana, entre todos esses DOACs, é o que é menos associado a sangramentos de TGI e de sistema nervoso central. Outra coisa legal da apixa, né, que é o Eliquis. Gente, DOAC em doença renal crônica, eu vou falar para vocês deles daqui a pouco, né? Mas, gente, DOAC em doença renal crônica dialítica não existe estudo para tratamento de trombose, tá? O que existe é para fibrilação atrial, tá? Mas nosso foco não é esse, a gente está falando de trombose aqui, tá? E sim, existe alguns estudos que mostram que a apixabana ela é segura para pacientes com doentes renal crônicos dialíticos, porém para anticoagulação para fibrilação atrial. Não tem estudo fase 3 que mostra que DOAC pode ser utilizado para doença renal crônica dialítica para tratamento de trombose, embora eu preciso falar para vocês, isso na prática é extremamente corriqueiro. Então muita gente usa apixa para tratar a trombose em paciente doente renal crônico dialítico. Uma outra dúvida que a gente também vai começar, né, que a gente também vai conversar, desculpa, é sobre a aplicação dos DOACs das bariátricas, tá? Por que a aplicação de DOAC bariátrico é sempre um problema, é sempre uma coisa que a gente fica com o pé atrás, gente? Porque os DOACs, eu vou mostrar para vocês aonde eles são absorvidos, eles têm uma grande parte da absorção deles no estômago, tá? Então, por exemplo, olha lá, a rivaroxabana, ela é muito absorvida no estômago, ela precisa de alimentos também para ser absorvida. A apixabana, ela tem uma exceção ali nesses 4 DOACs aí, ela é a única que é absorvida ali no cólon e no duodeno, mais do que no estômago, mas olha, a edoxa, ela é um pouco absorvida no estômago e no duodeno, e a dabigatrana no estômago e no duodeno. Então, como meu paciente é bariátrico, potencialmente, meu paciente, por conta de ter um encurtamento ali das alças intestinais e ter um encurtamento do trânsito intestinal, a absorção do DOACs nessa população fica errátil. Se for para vocês saberem, o que a gente tem mais evidência hoje é usar a apixabana em pacientes que fizeram sleeve ou pacientes que usam a apixabana e tem banda gástrica, tá? Nos outros cenários a gente sabe que a absorção ela é muito errônea nessa população e a gente tende a evitar DOAC, sobretudo naqueles pacientes que têm trombose relacionada à cirurgia bariátrica. Pelo amor de Deus, não façam isso. A gente está cansado de ver o paciente lá com uma trombose de veia porta por conta ali de um bypass gástrico e lá vão lá e colocam lá uma rivaroxabana. Gente, não tem cabimento. A absorção é ruim e a gente sabe que esses pacientes não vão bem, eles têm um risco de sangramento muito aumentado também, então tomem muito cuidado, tá? Então, o que saiu de muito recente? Eu acho que, se eu não me engano, esse estudo chama Cobra Trial, ele é desse mês, agora de abril de 2026. Isso, gente, foi um estudo muito interessante, né, que foi o primeiro estudo que ele comprovou ali no New England, né, foi o primeiro estudo que, na verdade, ele confrontou 2 DOACs diferentes para ver qual que era melhor, tá? Então, foi um estudo fase 3 com muitos pacientes, então foi 2.760 pacientes, então foi realmente um estudo muito legal. E o que esse estudo viu? Esse estudo viu que se eu seguir os pacientes em 3 meses, tá, ou seja, por conta de 90 dias, pacientes ali que estão usando anticoagulante, principalmente por trombose, os pacientes que usam a apixabana, chuta, eles sangram menos de novo, tá? Então, realmente está sendo mostrado que a apixabana já mostrou isso na trombose associada ao câncer, e agora ela está mostrando isso na trombose simplesmente, né? Que ela, potencialmente, ela sangra muito menos que a rivaroxa, tá? Então, realmente é uma coisa que a gente tem falado bastante. É só 1000 maravilhas? Não, não é pra gente ficar cego nesse estudo também, tá? Qual que foi o problema desse estudo aqui? Ele excluiu pacientes muito obesos, então ele não colocou pacientes acima de 120 quilos, eu vou falar um pouquinho da população obesa daqui a pouco, que também é um problema nos DOACs. Não incluiu pacientes que têm trombose associada ao câncer e, sobretudo, né, gente, que é o mais importante de tudo, o segmento desses pacientes foi muito curto, tá? Embora o risco de retrombose foi muito equivalente, pessoal, o risco de sangramento tenha sido menor, e lá na frente, né? E para os nossos pacientes que têm que usar anticoagulação por 6 meses, e nos nossos pacientes que têm que usar anticoagulação por 12 meses, será que faz sentido? Não sabemos, né? Então, sempre tomem cuidado, mas é um estudo que tem se falado muito, chama Cobra Trial, vejam lá no New England, é muito, muito interessante que foi mostrado aqui. Bom, quais são as contraindicações e as principais indicações para cada um dos DOACs? Gente, Xarelto e Eliquis, eles podem ser utilizados em extremos de peso, tá?
principalmente ali no meu paciente obeso. Não há problema da gente usar aqui. Agora, quando eu estou falando de edoxabana e eu estou falando de dabigatrana, geralmente a gente tende a evitar nos pacientes que têm um IMC acima de 40 ou acima de 120 quilos. Para pacientes que são muito leves, né, então abaixo de 60 quilos, sim, eles são permitidos por bula, tá? Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o que está escrito na bula do remédio, tá? Embora, que nem eu estou mostrando para vocês, existem muita conduta de especialista aqui que não vem o caso a gente ficar conversando aqui. Então, falando um pouquinho de anticoagulação nos extremos de peso, não se esqueçam, gente, que os DOACs, eles têm segurança, sim, nessa população, mas quando a gente está pegando pacientes, de novo, bariátricos ou pacientes que têm um IMC muito alto, a gente tem que ter um pouco de receio, tá? E tem uma outra questão aqui também. Quando a gente está falando de extremos de peso agora lá para o lado menor, né, meus pacientes que têm ali abaixo de 60 quilos, a bula da apixabana, gente, ela coloca muito claramente que se seu paciente tiver duas dessas aqui, né, então acima de 80 anos, peso menor que 60 quilos, create acima de 1,5, a dose tem que ser reduzida, tá? Para metade, né? Vou mostrar a dose para vocês daqui a pouco, mas a dose ela tem que ser obrigatoriamente reduzida porque a gente sabe que esses pacientes estão num risco de intoxicação muito maior. E essa alteração da dose, ela também tem que ser feita em pacientes que estão usando edoxabana, tá? Pacientes abaixo de 60 quilos, eu também tenho que reduzir a dose para 30 miligramas uma vez ao dia, e na bula, a dabigatrana e a edoxa, elas são contraindicadas para pacientes acima de 120 quilos ou IMC acima de 40. Nas heparinas, né, então, embora a gente esteja falando de DOACs, a gente pode usar sim, eu já conversei bastante isso com vocês, mas deixei aqui as doses que a gente recomenda para a gente seguir essa população ali de extremos de peso. Uma outra questão é em relação à disfunção renal. Gente, pela bula, de novo, eu posso usar Xarelto, Eliquis e Lixiana, né, a edoxa, se meu paciente tem clearance até 15, tá? Óbvio que vai ter algumas situações que eu vou ter que então diminuir a dose, que eu já vou mostrar para vocês, mas sim, é permitido. A única que realmente é fidedigna em relação a clearance de creatinine, que é um pouco mais incisiva em relação a isso, é a dabigatrana, né? Então, quando meu paciente tem um clearance abaixo de 30, geralmente eu não uso para Daxa, tá? Por quê? Porque de todos os DOACs, a dabigatrana é a que é mais excretada pelo rim, tá? Então, é justamente por isso que a gente tem um pouco mais de receio, tá? E tem uma outra coisa muito interessante, tá? Alguns estudos mostram que a absorção, na verdade, que o metabolismo, desculpa, ele é errátil nos pacientes que usam edoxabana e tem clearances muito altos, tá? Então, por exemplo, creates muito baixas, a gente também tem que mudar um pouco a dose desses pacientes aí. Então, falando um pouquinho, né, gente, na doença renal crônica dialítica, eu já conversei bastante isso com vocês, eu deixei um resuminho aqui dos principais comentários dessa população, mas, novamente, não se esqueçam, não existe estudo randomizado que mostra que eu posso usar DOAC no meu paciente que é dialítico e está trombosado. A gente extrapola esses estudos, principalmente nos pacientes que anticoagulam por conta de fibrilação atrial, mas sim mostrou-se ser seguro nessa população. Uma outra coisa que a gente tem que conversar é na indicação dos DOACs nos meus pacientes cirróticos, tá? Então, novamente, por bula, gente, a rivaroxabana eu só posso usar para o meu paciente que é Child A, tá? Ao passo que o Eliquis, a edoxa e a Pradaxa eu posso usar no Child A e no Child B, e nenhum dos 4 eu posso usar nos Child C, tá? E outra coisa que é muito, muito importante, né, é a interação dos DOACs com as medicações, tá? Então, gente, Xarelto e Eliquis, eles interagem com esses citocromos, né, que a gente chama de glicoproteína P, e CYP3A4, ao passo que a Lixiana e a Pradaxa, elas interagem somente com glicoproteína P. Então, se for pra gente lembrar de uma coisa interessante em relação da edoxa e da dabigatrana em relação aos dois primeiros ali, é que elas têm menos interações medicamentosas. É óbvio que nesse cenário, quando você está prescrevendo uma medicação como essa para um paciente, eu peço sempre para vocês olharem essa tabela aqui, tá? Então eu vou deixar aí para vocês também, isso aqui é um print de um manual de DOACs que é muito interessante, que ele fala, não, por exemplo, meu paciente, ele usa, deixa eu colocar aqui, meu paciente ele usa fenitoína, por exemplo, e eu quero prescrever uma rivaroxabana. Olha lá, eu não posso usar, porque vai ter interação, tá? Meu paciente ele tá usando, por exemplo, cetoconazol sistêmico por algum motivo. Olha lá, você tem que trocar a dose da pixabana. Meu paciente ele usa, por exemplo, fosfenitoína e eu vou ter que usar dabigatrana. Não posso, tá? Então sempre chequem as medicações, porque eventualmente você vai ter que fazer ajuste de doses ou isso até acaba sendo contraindicado. Aqui estão as doses de profilaxias, não vou ficar falando isso para vocês. E as doses de anticoagulação, tá tudo aqui, todos os pontos de atenção. A única coisa que eu acho que é muito interessante para vocês saberem, que pouca gente sabe, na verdade, né, gente? Eu já tinha pincelado isso para vocês agora há pouco, mas, novamente, você precisa de estômago cheio para o Xarelto ser absorvido, tá? Então, quando a gente está usando dose de Xarelto, né, da Rivaroxa, né, melhor dizendo, acima de 10 miligramas, né, então aqueles pacientes que usam 15, sobretudo 20 miligramas,
você tem que orientar o seu paciente a usar o xarelto com a maior refeição do dia. Geralmente a gente almoça mais, né? Então a gente sempre orienta, olha, come primeiro, espere uns 30 minutos e tome o xarelto, né? Muito paciente acaba retrombosando porque estava tomando errado o xarelto. Sem contar que não se esqueçam que as doses sempre têm que ser feitas no mesmo horário para você então garantir um state, né? Ali uma concentração adequada da medicação, tá? Outra coisa que é interessante, a gente não pode usar a edoxabana e dabigatrana sem fazer ponte com a enoxaparina, porque esses remédios eles demoram para fazer efeito. Então, na edoxabana você precisa fazer uma ponte de 5 dias de enoxa, e no Pradaxa você precisa fazer uma ponte de 5 a 10 dias, geralmente a gente faz 7 a 10 dias, tá? Para você anticoagular esse paciente corretamente, depois você tira a enoxaparina, tá? Outra coisa, meia-vida, tá? De todos os DOACs, para vocês saberem uma coisa interessante, o xarelto, né, a Rivarox, é o que tem a menor meia-vida de todos, tá? A meia-vida da Rivarox, gente, ela beira 5 a 6 horas, tá? Embora nos pacientes idosos essa meia-vida é um pouco mais alta, e essa é uma coisa interessante do xarelto, né? Então, por exemplo, no meu paciente que tem um risco de sangramento um pouco mais aumentado, né, que você está um pouco receoso de prescrever algum tipo de DOAC, né? Se você tem essa questão, lembre que a pixabana tem vários estudos que mostram que ela tem baixo sangramento, mas se você quiser por algum motivo, seja de custo, de acesso à medicação, usar xarelto, você pode, porque a meia-vida também dessa medicação, ela é a menor de todos os DOACs, ao passo que a Pradaxa é a que tem maior meia-vida ali, que vai de 12 a 17 horas. Existe reversor para DOAC? Existe, né? É o que a gente chama de Andexanet alfa, né? Que é o fator 10A recombinante. Então, gente, o Andexanet foi por muito tempo falado aí, né, como uma medicação revolucionária que curava, né, as intoxicações por DOACs e tal. Gente, o estudo realmente mostrou que você diminui a expansão, né, de sangramentos, de hemorragias, sobretudo intracranianas, mas não houve mudança na mortalidade, não se esqueçam disso, e vários estudos recentes têm mostrado que, aparentemente, o Andexanet, ele tem um aumento de risco de eventos tromboembólicos, tá? E isso motivou, inclusive, a retirada do Dexanet alfa do FDA esse ano, tá? Então não se esqueçam disso. Foi uma medicação que foi muito falada, mas a gente tem cada vez menos utilizado ela porque ela sabidamente não molda a mortalidade e aumenta potencialmente o risco trombótico no seu paciente. Uma outra coisa legal da dabigatrana, né, pessoal, que por conta dessa questão dela ser eliminada pelo rim, ela é a única que é dialisável. Então, se por acaso seu paciente tem algum tipo de intoxicação por dabigatrana, a diálise é uma possibilidade de você reverter a anticoagulação desse paciente, sobretudo se ele usou a dabigatrana nas 3 horas anteriores ao evento. E existe um reversor direto da dabigatrana, que é o idarucizumab, tá? Pouquíssimo acessível, mas esse sim, ele é muito bom. E se por acaso eu tiver em algum lugar que eu não tenho nada disso, que é a maioria das vezes, né, a gente pode fazer algumas alternativas. Por exemplo, o Beriplex, né, que é o concentrado de complexo protrombínico, a gente pode usar feiba, e se eu não tiver nada disso, eu posso fazer plasma fresco congelado, ou até crio precipitado em alguns cenários mais de tragédia, tá? Mas saibam que é assim que a gente pensa nos reversores, tá? Eu falei muito de possibilidades de DOACs, mas não se esqueçam que não é para todo mundo, né? Quando, afinal, que eu tenho que evitar os DOACs? Então, não se esqueçam que eu não posso usar DOAC em gestante, ou paciente que está amamentando, paciente que tem válvula cardíaca mecânica, né? Nosso alvo aqui não é falar de profilaxia trombótica nessa população, né? A gente está falando muito mais de trombose em si, mas sim saibam que os DOACs eles são contraindicados nessa população. A SAF, aí já é um cenário que tem muita briga aí, né, entre os especialistas, não vou me ater a isso, tá, mas cada vez mais a gente sabe que usar DOAC na população que tem SAF e é triplo positiva, que teve trombose arterial ou que teve trombose de microvasculatura ou uma trombose com envolvimento orgânico muito importante, os DOACs não vão bem. Agora, se você estiver diante de uma SAF tranquila, né, se pode falar isso, né, mas se você estiver diante de uma SAF que não está englobada aí nesses cenários, sim, você pode usar DOAC, principalmente, gente, naquele paciente que, por exemplo, começou um xarelto, começou uma rivaroxabana e acabou diagnosticando uma SAF depois. Se é uma trombose tranquila, não é uma trombose arterial, os anticorpos que estão presentes ali no meu paciente são de baixos títulos, não é paciente triplo positivo, sim, não há nenhum problema você continuar usando o xarelto, mas saibam que isso é debate extenso, congresso, não vou me ater a isso aqui, beleza? Alterações anatômicas de TGI, a gente já conversou bastante, a disfunção renal, tome cuidado com os ajustes de dose e com clearance abaixo de 15, cirrose também. Os DOACs, né, isso é muito perguntado também em pacientes de UTI, em pacientes que estão ali com sondas, principalmente os pacientes, perdão, que estão com sondas em posição pós-pilórica, eles não podem ser utilizados, tá? A absorção é um pouco errátil.
mas pacientes que têm sondas pré-pilóricas, gastrostomia, eu posso usar, beleza? E obviamente, se você está usando varfarina, meu paciente está com NR estável, ele está bem com a varfarina, não tem nenhuma questão em relação a isso também, não tem por que você trocar para os DOACs. DOACs em sítios atípicos, né, em trombose em sítios atípicos, eu posso utilizar, novamente, aqui estudos observacionais, tá, e retrospectivos, mas sim, gente, cada vez mais a gente tem visto que tem uma grande segurança de você usar DOAC nessa população, por exemplo, trombose de veia renal, trombose de porta, trombose de esplâncnica, trombose de ovárica, TVC, tá? Então esses estudos todos, eles têm mostrado que sim, grande parte das sociedades de cada um dessas doenças ali, né, de cada um, por exemplo, meu paciente que tem uma trombose de veia porta, meu paciente que tem uma TVC, grande parte das sociedades respectivas, elas indicam, inclusive, você usar a DOAC, embora não tenha estudo que corrobore isso. Se for para vocês saberem, pessoal, o único estudo prospectivo, né, fase 3, que mostra que eu tenho uma grande segurança de usar DOAC em trombose atípica, é esse que a gente chama de RESPECT Trial, né? O RESPECT foi para TVC. Então, a TVC no paciente que usa dabigatran vai muito bem, tá? Então, saibam que essa é a maior evidência que a gente tem aí envolvido, mas muita gente usa para praticamente todo tipo de trombose. Essas fotinhas, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, caso vocês queiram ver cada um dos estudos, né? Então, por exemplo, DOAC na SAF, DOAC na trombose associada ao câncer e coisas nesse sentido, tá? Não vou ficar me atendo muito a isso, porque senão eu vou ficar com muito tempo de aula aqui. Um outro cenário que é muito interessante, né, que a gente acaba gostando muito, é a trombose que é associada ao câncer, né? Eu acabei já pincelando algumas coisas para vocês em relação a essa população, mas qual que é o racional aqui, gente? Por que isso é muito importante, né? Inclusive, isso é uma entidade à parte na hemato, né? Existem congressos só de trombose associados ao câncer, né? Porque, gente, não sei se vocês sabem disso, o paciente que tem câncer é a segunda causa de óbito na população oncológica, é isso, tá? É trombose, tá? Então, a gente vê muito. O risco de trombose nessa população é de 5 a 7 vezes, né? De 4 a 7 vezes. Isso por N motivos, tá? Por quê? Porque eu tenho métodos diagnósticos de imagem cada vez melhores e acabam flagrando, por exemplo, uma trombose ali que não era sintomática, né? Um evento incidental. Cada vez mais a gente usa medicações que aumentam o risco de trombose, por exemplo, a gente da hemato, né? A gente usa muito inibidor checkpoint para tratar, por exemplo, linfoma de Hodgkin, né? Por exemplo, pembro. Aumenta muito o risco trombótico, a gente usa muito imunomodulador, por exemplo, talidomida, essas coisas, né? No mieloma múltiplo, lenalidomida, asparaginase a gente usa muito na leucemia linfóide aguda, então, e a onco vai ter todas as quimioterapias dele que também, sabidamente, tem muita associação com trombose, né? Principalmente as hormonoterapias, tá? Aqui estão todos os estudos em relação de DOACs com a trombose associada ao câncer, mas o que é mais importante aqui que eu já conversei com vocês antes? Não se esqueçam, pessoal. Quando o meu paciente tem uma lesão luminal ativa, eu não uso DOAC, eu tendo a evitar DOAC. Então, por exemplo, eu não posso usar um DOAC no meu paciente que tem um câncer de estômago ativo. Ou, por exemplo, no meu paciente que tem um câncer do adenal, principalmente um câncer que tem sangramento ativo. O sangue vai aumentar ali, meu paciente vai sangrar. Se eu quiser muito usar um DOAC, qual que eu posso ter mais segurança? O apixabana, de novo, o Eliquis mostrando que a chance de sangramento no TGI é menor, mas se eu for falar para vocês, tendam a evitar. Então, fica aqui um fluxograma que eu montei aqui de como que eu vou escolher a anticoagulação nessa população, tá? Então, gente, é o seguinte, se por acaso eu tenho um paciente que tem câncer e ele tem trombose, a primeira pergunta que você vai fazer é, há alto risco hemorrágico envolvido? Porque vocês já sabem, se tiver, eu não vou usar DOAC, tá? Então, quais são as situações de alto risco hemorrágico? Por exemplo, meu paciente tem uma lesão luminal ativa, de TGI, né, de trato geniturinário, também é uma outra coisa que a gente sempre chama muita atenção. Meu paciente tem uma metástase para o sistema nervoso central, isso é muito interessante, não é todo câncer metastático para o sistema nervoso central que sangra, na verdade, principalmente o carcinoma de células claras e o melanoma são os mais impactados em sangramentos na população. Meu paciente tem plaquetopenia, meu paciente tem doença ulcerosa péptica, meu paciente tem angiodisplasia, angiectasia, cirurgia cerebral recente, enfim, aqui eu evito usar DOAC. E, ô Marco, por que você colocou enoxaparina aqui e você não colocou varfarina? Porque outros estudos mostram que usar varfarina, a chance de sangramento também é mais alta e aparentemente o risco de trombose também é mais alto. Então, não existe, quer dizer, não existe, é muito difícil, né, muito forte você falar, mas evita-se ao máximo usar varfarina em cenários que você não pode usar DOAC. Se você não pode usar DOAC, vai para enoxaparina, tá? E os estudos estão aí, CLOT e CAT principalmente. Bom, beleza, não há alto risco de sangramento, qual que é o próximo passo? É ver se tem interação medicamentosa. Não se esqueçam disso, não prescrevam DOACs para esses pacientes antes de checar a interação com glicoproteína P, CYP3A4 e coisas nesse sentido.
Se tiver interação proibitiva e não tem como eu ajustar a dose, por exemplo, do DOAC, eu vou para enoxaparina, e se não tiver interação proibitiva, beleza, eu estou muito próximo a poder prescrever um DOAC para essa população. Lembra uma coisa que é interessante também. Eu tô querendo muito prescrever um DOAC, mas eu não tenho como checar a interação desse paciente, a interação medicamentosa, eu não tô achando o site que checa a interação medicamentosa. Se for para chutar, gente, de todos os DOACs, o que tem menos interação é a edoxabana, tá? Então você pode, na teoria, prescrever uma edoxabana nesse sentido, para pacientes que você não teve muita segurança em relação a isso. Uma outra coisa que dabigatrana, né, o Pradaxa, não é utilizado, né, na verdade não foi estudado com estudos robustos para a população associada ao câncer, tá? Então a gente sempre fica Rivaroxa, Apixa e Edoxa, a gente vai colocar um ou outro em relação a cada condição do meu paciente. E por fim, antes de sair prescrevendo o DOAC do seu paciente, pessoal, lembre de algumas coisas que é muito interessante. Por exemplo, né, a gente está aqui no ICESP, a gente prescreve muito xarelto, muita Rivaroxabana. Lembra, eu preciso ter alimento no estômago para o xarelto ser absorvido. Então imagina só, você vai prescrever um xarelto para um cara que está vomitando sem parar, né, que é muito comum ali no tratamento oncológico, tá? Eu vou prescrever xarelto para o meu paciente que é gastrectomizado? Não, é uma coisa muito comum na população cancerígena, né? O meu paciente tem jejunostomia, meu paciente tem sonolase interal, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Sempre cheque as condições do paciente. Se ele acabar caindo em alguma contraindicação absoluta, extremo de peso, né, que é uma outra coisa, né, principalmente peso abaixo de 60 quilos, que a gente vê muito na população oncológica, né? Eu não posso prescrever DOAC, né? Eu posso ir para enoxaparina. E sim, se por acaso meu paciente não teve nenhuma contraindicação, seja feliz e prescreva o DOAC do seu paciente, que ele vai gostar bastante, né? E você também não vai ficar preocupado de estar fazendo muita injeção para o seu paciente, muito menos tendo que medir o INR do seu paciente. Uma outra questão aqui nessa trombose associada ao câncer, pessoal, é por quanto tempo que eu anticoagulo esses pacientes, né? Porque a gente aprendeu ali na nossa aula de trombose, que geralmente a gente anticoagula nos pacientes ali cerca de 3 a 6 meses, tá? Então, por quanto tempo que eu vou anticoagular? Geralmente, no mínimo, a gente sempre anticoagula por 6 meses aqui no ICESP, e a partir do momento que passam esses 6 meses, eu vou fazer uma pergunta. Bom, o motivo do paciente ter tido trombose permanece lá, ou seja, meu paciente ainda tem câncer, tá? Ou meu paciente ele tem um câncer que não foi tratado, ele tem uma neoplasia metastática, ou seja, o câncer ainda está presente, tá? Se por acaso sim, a gente não vai suspender o DOAC, tá? A gente não vai suspender a enoxaparina. Por quê? Porque o fator de risco é permanente nessa população. Então eu tenho que continuar a medicação, porque se eu tirar, esse paciente provavelmente vai retrombosar. Uma coisa que eu posso fazer, gente, é considerar reduzir a dose do DOAC, tá? Vários estudos, principalmente, de novo, estudos com apixabana e rivaroxabana, mostram que eu tenho uma segurança de, por exemplo, reduzir a dose do xarelto para 10 mg uma vez ao dia, quando passa de 6 meses, sobretudo se meu paciente tem um altíssimo risco de sangramento. Por exemplo, meu paciente tem um câncer de endométrio, meu paciente que está com hormonioterapia, meu paciente é plaquetopênico, você pode sim aventar fazer a anticoagulação com dose profilática nessa população. E por fim, uma coisa que eu queria falar para vocês também é a trombose associadas aos catéteres, tá? Na trombose associada ao câncer, porque é uma coisa que a gente vê muito, né? Nosso paciente ali com portocat, né, por algum motivo, porque ele está fazendo infusão de químio. E aí, se eu, por exemplo, flagro uma trombose associada ao catéter desse paciente, o que eu tenho que fazer, tá? A primeira coisa que você vai ter que fazer, pessoal, é excluir que esse catéter não está infectado, né? É muito comum a trombose ser concomitante a uma infecção desse catéter. Então, olha o aspecto do catéter, peça a cultura, veja se ele está hiperemiado, se tem tunelite, se tem pingamento de pus ali do catéter. Bom, se você tiver nessa situação, obviamente, tira o catéter fora, tá? Além disso, né, você tem que se perguntar, bom, esse catéter ele não está infectado, ele está funcionante? Beleza, se o catéter está funcionante, principalmente aqui no contexto de SUS, pessoal, a gente não tira o catéter, porque são catéteres muito caros. Se o catéter está funcionante, não tem infecção associada, continua o catéter lá e começa uma anticoagulação, tá? Anticoagula por cerca de 3 meses e depois você aventa retirar esse catéter se já acabou o tratamento do seu paciente, tá? E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Se por acaso eu acabar caindo ali no cenário que eu tenho que tirar o catéter desse paciente, lembre que eu não posso tirar o catéter na mesma hora que eu fiz o diagnóstico de trombose, porque você pode potencialmente embolizar trombos na sua sacada do catéter, tá? Então, o que a gente orienta geralmente beleza, vou ter que tirar o catéter, anticoagula esse paciente ali por pelo menos umas 48, 72 horas com enoxaparina, tira o catéter e beleza, daí você já resolveu o problema e anticoagula esse paciente por cerca de 3 meses, tá?
Bom, eu falei um pouquinho de trombose associada ao câncer, que é uma situação bem específica, né? E eu trouxe aqui algumas outras situações específicas que acabam trazendo um pouco de dificuldade também na gente na prática, tá? Então, pessoal, quais são as 3 situações que eu trouxe aqui para vocês que gera muita dúvida, né? Primeiro são as TVPs distais, tá? Então, sempre lembrem disso, né, gente? Quando a gente fala desse conceito de TVP distal, o que eu tô querendo dizer é aquela TVP que não tem envolvimento de poplítea, inguinal ou femoral, tá? Por que que isso é uma dúvida? Porque tem muita gente por aí, pessoal, que não anticoagula essa população, tá? Esqueçam isso. Anticoagular, via de regra, essa população. A gente sabe que tem vários contextos que a trombose ela pode eventualmente ser proximal e acaba sendo alguma coisa mais grave. Embora seja uma trombose muito pouco sintomática, né? A gente sempre quase orienta anticoagular esses pacientes, tá? Existe como eu não anticoagular? Existe, mas por que que isso é muito difícil de ser aplicado? Gente, para eu fazer isso, eu preciso ter várias condições para serem obedecidas. Primeira coisa, meu paciente ele não pode ser sintomático, então meu paciente não pode ter nenhum sintoma. Essa trombose, ela não pode ter nenhuma proximidade com veias proximais. Essa trombose, ela não pode ser extensa. Meu paciente ele tem que ficar acompanhando com ultrassom semanalmente por cerca de 4 semanas para ver se essa trombose não está se estendendo. Então, cara, principalmente no contexto do SUS, tá? É muito difícil você não anticoagular uma TVP mesmo ela sendo distal. Então, a via de regra, anticoagule seu paciente, tá? Outra coisa que é muito comum, de novo, na trombose associada ao câncer, são os eventos incidentais, tá? Imagina só, você fez um diagnóstico de um câncer no paciente, acaba fazendo, então, uma tomografia de abdômen, uma tomografia de tórax, de pescoço, de crânio, e você acaba flagrando, por exemplo, um TEP, tá? E aí, o que eu vou ter que fazer nessa população, gente? Então, eventos incidentais são muito comuns na população oncológica e, sobretudo, nos exames de estadiamento, e a conduta é, novamente, anticoagular esse paciente por cerca de 6 meses, usando aquele período de anticoagulação que eu acabei de falar para vocês. Por quanto tempo que eu vou anticoagular? Bom, enquanto o câncer estiver lá, eu vou anticoagular esse paciente. Existem alguns cenários que eu não anticoagulo. O principal cenário, pessoal, é quando o meu paciente ele tem um TEP subsegmentar, ou seja, um TEP muito pequeno, único, assintomático, e depois de você ter descartado que seu paciente não tem trombose venosa profunda nos membros inferiores, tá? Então, novamente, vocês estão vendo? São contextos muito específicos. Via de regra, a gente sempre vai anticoagular esse paciente. E por fim, né, uma coisa muito da nossa prática ali, principalmente da enfermaria, são as tromboflebites. E aí, eu tenho que anticoagular uma tromboflebite? Não, aqui é o contrário. Eu não anticoagulo a tromboflebite, tá? Na verdade, o que a gente faz aqui é fazer medidas locais. Então, compressa de água morna, a gente usa anti-inflamatório para principalmente controle de dor. Existem sim alguns cenários que a gente tende a anticoagular, profilaticamente, principalmente. Então, por exemplo, meu paciente que ele tem uma tromboflebite, mas tem uma proximidade de até 5 centímetros com alguma veia de grosso calibre, por exemplo, tá? Principalmente ali com a safena. Ou ele tem uma tromboflebite acima de 5 centímetros, né? Ou meu paciente ali, ele já teve uma trombose no passado, ele tá com uma tromboflebite, então entra com uma anticoagulação profilática. E anticoagular pleno uma tromboflebite, praticamente isso não existe, a gente só vai fazer isso quando essa tromboflebite acaba pegando algum sistema venoso profundo, ela tá se estendendo a despeito da anticoagulação profilática, meu paciente está muito sintomático, a despeito da anticoagulação profilática, mas isso aqui realmente é uma exceção da exceção. Bom, trombose sítio atípico, pessoal, eu acho que a gente abordou bastante ali na nossa aula anterior, né, da estratificação da trombose, só que sempre lembrem, eu já conversei bastante, que tromboses sítios atípicos, por exemplo, a TVC, a esplâncnica e o Budd-Chiari são tromboses que geralmente muito se utiliza DOAC, tá? Embora, novamente, a gente só tem estudo mais firmado para trombose venosa cerebral, e aqui eu trouxe algumas outras situações de um pouco maior dificuldade, né? Principalmente, por exemplo, meu paciente que é plaquetopênico e está com uma trombose. E aí, o que eu vou fazer, né? Primeiro, como que meu paciente que tem plaquetopenia, ele trombosa, né? Como isso aqui acontece, né? Pessoal, por N motivos, tá? Não se esqueçam. Se meu paciente tem uma plaquetopenia, o que está acontecendo? Ele está tendo uma destruição plaquetária, tá? E quando você tem essa destruição plaquetária, algumas micropartículas, né, principalmente fatores plaquetários, acabam aumentando na sua circulação, tá? Então, por exemplo, o próprio fator plaquetário 4 aumenta, que a gente já conversou um pouquinho ali na HIT. Então, meu paciente pode ter uma trombose por conta disso. A apoptose plaquetária intensa, ela aumenta também o estado inflamatório, e seu paciente também pode ter tromboses por conta disso. Ah, meu paciente está plaquetopênico por conta de sepse, beleza, mas ele está séptico, ele tem um aumento de bactérias ali, isso também potencialmente aumenta o risco de trombose. Então, lembra, uma coisa não necessariamente junta com a outra. A gente está cansado de ver paciente com 15 mil, com 20 mil plaquetas, trombosando e fazendo tromboses muito extensas, tá? Então, via de regra, o que é feito, pessoal? Via de regra, até 50 mil,
a gente pode anticoagular esse paciente, beleza? Geralmente a gente anticoagula esse paciente e se meu paciente está usando, por exemplo, uma dupla antiagregação, né, um clopidogrel com AS, a gente tende a tirar pelo menos um dos antiagregantes para você diminuir a situação de risco de sangramento. Quando o seu paciente está entre 30 a 50 mil, o que a gente faz geralmente é diminuir a dose da anticoagulação, tá? Então, por exemplo, meu paciente usa uma enoxaparina 1 mg quilo de 12 em 12 horas, eu faço, por exemplo, uma enoxa 1 mg quilo. Ou eu faço, por exemplo, uma enoxa profilática. Ou eu diminuo a dose do meu DOAC, tá? Então a gente pode fazer isso nesse cenário. E quando meu paciente tem plaquetopenia abaixo de 30 mil, gente, geralmente a gente não anticoagula. A gente só vai anticoagular esse paciente se for uma situação muito, muito específica, tá? Então nesse cenário, que você precisa anticoagular seu paciente, meu paciente tem uma plaqueta abaixo de 30 mil, uma conduta, por exemplo, é fazer transfusão de plaqueta e anticoagular seu paciente, tá? Eu sei que parece meio paradoxal, mas eu já expliquei para vocês que isso faz sentido a partir do racional de trombose na plaquetopenia. Então a gente pode sim fazer isso, mas são cenários muito de exceção. Via de regra, a gente não usa anticoagulante, a gente espera a plaqueta subir, porque realmente o risco de trombose nessa população, da trombose aumentar, acaba sendo muito baixo, beleza? E aqui, pessoal, para a gente lembrar e para a gente terminar, uma coisa que tem se falado muito são os inibidores de fator 11, tá? E para a gente tentar entender isso aqui, gente, eu trouxe esse modelo de entendimento da coagulação que é muito interessante, tá? Embora a gente tenha conversado bastante ali no comecinho da aula, né, sobre a cascata Win-Y, né, a via extrínseca com a via intrínseca, combinando ali com o X da questão que a gente conversou, existe esse cenário que é o que realmente acontece, tá? Então, não sei se vocês sabiam disso, aquele cenário em Y, né, aquela anticoagulação em Y, foi muito mais um jeito que foi criado para entender os tempos de coagulação, tá? A gente sabe que isso faz sentido para interpretar o TP e o TTPA, mas hoje a gente sabe que a hemostasia primária e a hemostasia secundária, elas andam concomitantemente, tá? Uma depende da outra, e várias outras coisas que a gente não consegue aferir pelo TP e TTPA acabam acontecendo. Por exemplo, ativação plaquetária, agregação plaquetária, secreção plaquetária, e isso é o modelo celular da coagulação, né? É tentar estabelecer e fazer uma junção única de cascata primária com cascata secundária. Então, só para vocês saberem, pessoal, geralmente o que acontece inicialmente é isso aqui, ó, é a ativação da fase de iniciação, tá? Então, que nem eu falei para vocês, tudo começa com o fator tecidual, ele ativa o fator 7, mas olha só que interessante, é o fator 7 inicialmente que vai então ativar o 10, sem participação da via intrínseca, e vai formar uma trombina. Só que essa trombina aqui, gente, é uma trombina em baixa quantidade. E o que essa trombina em baixa quantidade vai fazer agora? Ela vai então ativar os cofatores da coagulação e vai ativar ali a via intrínseca. Vocês lembram que eu falei para vocês, ó, eu vou falar para vocês no final da aula como que o fator tecidual ativa a via intrínseca da coagulação. É por conta disso aqui, né? É por conta da produção de baixa trombina secundária à ativação do fator 7 pelo fator tecidual. Então, quando essa trombina acaba sendo produzida em baixa quantidade, ela acaba ativando os cofatores e ela ativa o fator 11 e ativa as plaquetas, tá? E então começa o que a gente chama de fase de propagação. Via intrínseca muito ativada e você começa a produzir trombina em grande quantidade. Isso a gente chama de thrombin burst, tá? E o aumento da trombina em grande quantidade vai então ser responsável pela transformação do fibrinogênio em fibrina. Então, o que acontece, pessoal? Partindo dessa ideia do modelo celular da coagulação, eu não sei se vocês perceberam então que o fator 11 ele não vai ter ali um papel tão importante quanto a gente pensa, olhando estritamente ali a via intrínseca da coagulação. E olha só que interessante, a gente vê isso na prática, né? Hoje a gente sabe que os pacientes que têm deficiência de fator 11 congênita, né, que é o que antigamente se chamava de hemofilia C, tá? Esses pacientes, eles sangram pouco, tá? Esses pacientes, eles têm uma tendência de sangrar muito pouco e, paralelamente, eles têm baixo evento risco cardiovascular, tá? Então, sabidamente, eles infartam menos e eles AVCsam menos. Então, o que foi resolvido ser feito, né? Bom, eu vou tentar imitar, então, a realidade, né? Então, eu vou fazer com que meu paciente vire um hemofílico C, e isso vai fazer que, na teoria, eu diminua a tendência de trombose, por exemplo, numa situação de risco cardiovascular ou até mesmo na progressão da trombose. E, paralelamente, eu evite esse paciente ter sangramento, porque é assim que funciona nos hemofílicos C. Então, foi assim que inventou esses novos anticoagulantes que estão chegando aí, que são os inibidores do fator 11, e também tem um pouquinho dos inibidores do fator 12 também. Então, são 3 classes principais de inibidores de anti-11, só para vocês já terem ouvido falar. A gente vai ter os anticorpos monoclonais, o principal aqui é o ebalacimab, tá? A gente vai ter também as pequenas moléculas orais, que principalmente aqui é o asundexian, e a gente tem alguns oligonucleotídeos que diminuem a produção do fator 11 pelo fígado, tá?
que é interessante dessa medicação? O racional fisiopatológico é todo lindo, né? Uma outra coisa que é super interessante, olha a posologia do anticorpo monoclonal, né? O abelacimab, pessoal, a gente usa uma vez unicamente e meu paciente tem uma profilaxia de trombose de cerca de 30 a 44 dias, né? Muito interessante, né? Os oligonucleotídeos é uma aplicação subcutânea a cada 7 dias. Imagina só você anticoagular um paciente usando uma medicação a cada 7 dias. Muito bonito tudo isso na prática, né, gente? Mas, infelizmente, né, os estudos eles não estão muito interessantes assim, tá? Vamos lá. O que a gente tem mais de estudo hoje, tá? O que a gente tem mais de estudo é o tal do asundexian para prevenção de AVC, tá? No AVC não cardioembólico. Então esse é um estudo muito recente, ó, foi publicado há 2 semanas atrás, saiu no New England no dia 15 de abril de 2026, que mostrou que o asundexian, ele potencialmente tem um evento, né, uma prevenção muito interessante no AVC não cardioembólico, naqueles pacientes, por exemplo, que só usavam antiagregantes, né? Seria interessante, tá? Só que quando a gente vai pegar, por exemplo, usar o milvexian e o asundexian para pacientes que são portadores de fibrilação atrial, aparentemente há aumento do risco de AVC, tá? Então, o estudo, inclusive, foi até parado por futilidade, tá? Então, realmente, os anti-11, o que a gente sabe mais que tem mais benefício agora, aparentemente, mas não tem nada provado ainda, tá? É agora o asundexian para prevenção secundária de pessoas que já tiveram AVC no passado não cardioembólico, e aparentemente o abelacimab ele tem um papel muito importante na profilaxia de trombose cirúrgica nos pacientes ortopédicos, tá? O resto, tudo estudo fase 2, mostrando aí aumento de risco de sangramento, não funciona muito bem para trombose, então vamos ter muita calma aí, mas possivelmente vão ser medicações que a gente vai poder usar aí no futuro, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. É uma aula muito extensa, né? Eu espero que tenha feito sentido, principalmente as indicações e as contraindicações dos anticoagulantes. Agradeço muito aí quem ficou até o final, tá bom, gente? Tchau, tchau e até a próxima.